De pandemia. Eu queria começar essa live antes com um poema, de Guimarães Rosa. Ele diz o seguinte: Olá, gente, deu um probleminha no áudio, mas já foi resolvido. Estamos de volta, né? Muito obrigada pela participação de vocês, todos que estão aí presentes, acompanhando. Nós vamos tratar aqui de um tema muitíssimo importante e muitíssimo atual também, né? É saúde emocional em tempos de pandemia. E a gente sabe que a saúde emocional nada mais é do que as nossas funções psíquicas em movimento, né? E para que ela se revele bem, a gente precisa estar bem, o bem-estar familiar, emocional, espiritual, inclusive o espiritual que a gente, aprecia tanto. Então, nós vamos tratar desse tema hoje aqui com Janaína Alcântara, né, a nossa parceira, a nossa amiga, e que vem trabalhando de uma forma espetacular com esses temas, né? Janaína tem feito um trabalho belíssimo na Bahia, dentro e fora da educação, né? Ela é fisioterapeuta, mas também é palestrante, e esse trabalho tem sido de grande valia em todos os municípios onde ela tem passado. Nós, por exemplo, Itaberaba, nós já tivemos, a honra, o prazer de recebê-la nos nossos encontros pedagógicos e que foi um sucesso, né? E quando a gente diz que foi um sucesso, não é só porque a Pronogma achou um sucesso, não. É porque a rede se manifestou, né? Os nossos professores, eles vieram até nós, eu sei que foram até você também, que eu fui testemunha, né, de alguns que, olha, muito obrigado, valeu muito. Então, assim, Jana, né? Jana está aqui para tratar exclusivamente da saúde emocional em tempos de pandemia. A gente sabe que esse período que a gente está vivendo é um momento atípico, né? Não é um momento que nunca foi passado na nossa história. Não é. Já aconteceu sim, né, na história, mas para nossa geração, para esse período, para a gente é inédito, é diferente, é atípico, e a gente vem sofrendo sim, né, com essas mudanças, porque essa mudança brusca nos comportamentos, né, no dia a dia, no trabalho, em casa, né, tudo isso mexe com o nosso emocional, não é isso, Jana? Sim. Então a gente está aqui para pegar essas dicas, para aprender um pouco, para trocar, fazer também essas trocas, né, com você sobre saúde emocional. Estamos aqui hoje nessa live para tratar disso, saúde emocional, com Janaína Alcântara, a nossa convidada especial. Boa noite, gente. Queria agradecer a professora Nogma pelo convite e pela confiança de mais um encontro com vocês. Agradecer a gestão, a Prefeitura Municipal de Itaberaba, que sempre me cedeu um espaço. E vamos falar sobre saúde emocional em tempos de pandemia. Eu queria começar essa live diferente. Eu queria começar a live com um poema de Guimarães Rosa, que eu trouxe aqui para vocês. Ele diz o seguinte: o correr da vida embrulha tudo. A vida é assim, esquenta, esfria, aperta e daí afrouxa, sossega e depois desinquieta. Mas o que ela quer da gente é coragem. E é com esse sentimento de coragem que eu queria iniciar essa live de hoje. E aí eu fui no dicionário ver o significado da palavra coragem. Cor vem de coração e agem vem de ação. Então, é a gente procurar fazer uma ação com amor. E eu pensei, como é que eu poderia fazer isso nesse período e contribuir com as pessoas num momento tão crítico e, como o Pronogma falou, para a nossa geração é inédito. Mas a gente precisa de coragem. Eu vou abrir um parêntese aqui. Eu já falei esses dados em algumas palestras minhas aqui, alguns de vocês já devem ter ouvido, mas como tem outras pessoas também participando da live, eu vou
refazer esses dados, que a gente precisa de coragem nesse período, mas antes também nós estávamos precisando de coragem. Por quê? Porque no Brasil, a segunda maior causa de afastamento nos postos de trabalho são por transtornos emocionais e comportamentais. Ou seja, as pessoas estão saindo dos seus postos de trabalho por não estar sabendo lidar com as questões emocionais e mentais. Na educação, esse dado é o primeiro, a primeira causa de afastamento que está tirando o professor da sala de aula são os transtornos mentais e emocionais. Nós estamos, esses dados são de trabalho. Então, para você ver como o nosso ambiente de trabalho está. E aí tem um outro dado que no Brasil, o Brasil é o segundo maior país com índice de estresse no trabalho, perdendo apenas para o Japão. E o que houve com isso? Uma normalização do estresse. É normal a gente viver nessa rotina estressante, angustiante. O cansaço que antes vinha no final do dia passou a vir no início do dia. A gente já acorda cansado. Então, já era uma epidemia silenciosa, corrosiva, que vinha minando o desempenho, a produtividade das pessoas que estão saindo dos seus postos de trabalho. Né? Então, mais do que nunca, a gente precisa falar dessa ação de agir com coragem. E com esse dado, eu preciso dizer o seguinte: nós precisamos trabalhar o ser humano que habita em cada profissional. E é nisso que a gente precisa focar cada vez mais. E estamos vivendo um período de pandemia, um período atípico. E esse período de pandemia nos trouxe muitas angústias, muitos medos, muitas reflexões, mas ele trouxe uma certeza, que é a incerteza. A certeza que nós temos nessa pandemia é a incerteza do amanhã. Cada dia vem sendo um dia, e lidar com esse turbilhão de medo, de angústia, de anseio, tem sido um desafio para todos nós. Essa questão desse medo, especialmente quando se trata do isolamento, né? Eu penso que é o isolamento. O próprio termo já é um termo bem impactante, não é, Jana? Sim. Esse isolamento social é o que deve estar também apavorando, isso, né, a nossa população mundial, porque, né, é uma pandemia, não é só uma epidemia, né, é uma pandemia. E essa questão do isolamento social nos trouxe também, né, como tudo que vem assim, muito forte, muito impactante na vida da gente, mesmo que doa, a gente tira, né, a gente aprende, a gente tira um proveito, a gente aprende algo. E com esse isolamento, talvez nós estejamos assim valorizando mais a família, os amigos, os colegas de trabalho. O fato de a gente não poder, né, estar tão próximos nesse momento faz com que a gente valorize e queira estar. Você está entendendo? A gente não pode nesse momento. Mas quanto tempo eu pude e eu ignorei? Não é? Quanto tempo eu pude desabafar ou ouvir um colega de trabalho e deixei de fazer isso? Então, assim, a pandemia também tem trazido à tona, né? Tem aflorado as nossas emoções também nesse sentido, não é? É assim, eu perdi meu pai não tem nem 30 dias, né? Uma dor imensa, intensa, e num momento muito triste também. Porque nesse momento do luto, né, a gente gosta de receber um abraço, né? A gente gosta de receber os amigos, mas o momento é tão tenso para todo mundo e de tantas incertezas que a gente não pode, não deve, né, receber o abraço e fazer as visitas. E assim, como isso tem mexido comigo? Como isso tem mexido comigo em relação a mim,
em relação aos meus, né? Porque minha mãe, ela tem 84 anos. Pense numa criatura elétrica. Ama abraçar, ama escrever, faz poesia, borda, pinta, costura, né? E nesse momento, ela já não estava recebendo visitas por conta da pandemia. E no meio disso tudo, ela perde o esposo, companheiro de 60 anos de casado. E não pode receber as visitas dos netos, não pode receber os amigos, as irmãs da igreja, o pessoal do coral que ela cantava, né, com ele. Então, assim, tudo isso mexe muito, mas também faz com que a gente reflita e repense em muitas coisas. Filhos que não visitavam os pais, né? Eu penso que agora deve estar pensando, poxa, agora eu não posso, mas quantas vezes eu pude e deixei para lá. Né? Então a gente precisa aproveitar também esse momento e fazer essas reflexões. Com certeza. Né? E mudar. Que é um período de mudança, eu acredito. Mudar e mudar para melhor. Você trouxe algumas questões bem interessantes. Esse turbilhão emocional que nós estamos de medo, de insegurança, de incerteza, fazendo várias reflexões muitas vezes profundas. Temos que estar distante das pessoas que nos acolhem, nesses momentos de dificuldade, que dá um ombro amigo, um amigo, pai, uma família. Estamos longe das pessoas queridas. E aí você falou coisas que eu poderia ter feito antes. Aí nesse turbilhão emocional, se eu lembro do meu passado, eu lembro que eu deixei de fazer coisas que eu queria ter feito ou que poderia ter feito e não fiz, e vem um sentimento de culpa. Já nesse turbilhão que a gente está, de medo, de ansiedade, de incerteza. Se eu olho para o futuro, vem a incerteza. Não sei se eu vou adoecer, não sei se algum parente meu vai adoecer, como é que vai estar a minha empresa, quem tem empresa lá na frente, né? Também perdi há 15 dias um primo. Mora em outra cidade, mora em Barreiras, e a gente não pôde ir, não foi devido ao Covid, foi por outros motivos, mas a gente não pôde ir dar o abraço nos parentes que estavam lá. Então é um luto das pessoas que estão sem sair de casa, sem ver os pais que estão sem ver filhos, sem ver amigos, e tem um luto das pessoas que realmente que perdeu os entes queridos. Então é um momento de muita dor, onde nós temos que acolher a si, né? Acolher ao outro. E aí, nesse momento, a gente se encontra expondo a nossa vulnerabilidade. Vulnerabilidades nossas que às vezes nós esquecíamos, que escondíamos, e agora elas estão afloradas todos os dias. Porque no mesmo dia, às vezes, a gente experimenta ficar triste, ficar alegre, ficar nervoso, ficar ansioso. E tem a exposição dessa vulnerabilidade que a gente às vezes guardava só pra gente. Então, eu queria deixar uma frase que nesse momento de pandemia, tá tudo bem. Não está bem. A gente tem que estar confortável consigo, como nós mesmos, né? Então tá tudo bem se você não consegue acompanhar todas as lives, fazer todos os cursos gratuitos que estão disponibilizados na internet. Tá tudo bem se você não conseguiu, né? É um momento mais de aprender com a vida do que com o currículo. Verdade. Né? E aí, nesse momento em que a gente tem que estar se adaptando ao novo, principalmente aos professores, que foi jogado para o online, sem um período de adaptação, né? E muitas pessoas também teve que se adaptar ao home office, a estar de frente das câmeras, não teve esse momento de adaptação. Então é um momento de acolhimento, de entendimento, de ver que está todo mundo com as suas vulnerabilidades expostas e acolher. E aí, como eu falei com você, se eu lembro do passado, vi que deixei coisas sem fazer, me dá uma sensação de culpa, olha para o futuro, incerteza, o que eu tenho que praticar mais do que nunca? O meu estado de presença. Muitas vezes a gente está aqui nessa live, mas a pessoa está olhando o noticiário, está no WhatsApp, está prestando atenção fazendo uma comida. Muitas vezes nós não estamos exatamente focados naquilo que nós estamos fazendo. É o momento da gente exercer o nosso estado de presença e mergulhar nesse oceano de si mesmo, já que nós estamos isolados das outras pessoas. Então, é o momento da gente rever a nossa infraestrutura emocional.
Aí, muitas vezes, mas a infraestrutura emocional é minha, eu não me conheço? Muitas vezes não. Nós somos estranhos de nós mesmos, é uma ignorância de si, um autodesconhecimento, né? E isso foi acontecendo através de um despertencimento, um autodespertencimento lento e gradual com a rotina que a gente tinha corrida, de viver num botão automático, de acordar, sair, trabalhar, tomar café, tomar banho, trabalhar, voltar, fazer tarefa e dormir, e sem estar atento à sua essência, sem saber o que te move, né? Sem estar atento aos demais. E aí, nessa rotina do botão automático, sem exercer o estado de presença que eu falei de você, a gente vai se despertencendo de nós mesmos e nos desconhecendo. Então, no momento que nós estamos em isolamento, em distanciamento, não estamos com as pessoas que são importantes para nós, é o momento da gente fazer a nossa jornada de autoconhecimento. E quando eu falo autoconhecimento, não é só falar do que eu gosto, do que eu não gosto, da minha personalidade. É algo muito mais profundo, né? É a gente entrar em contato com a nossa essência, com a integralidade humana, e como a nossa vulnerabilidade está exposta, que muitas vezes é o nosso lado sombra que a gente chama, é a hora da gente mergulhar no oceano de si e ver o nosso lado luz e o nosso lado sombra. Essa dualidade é que forma a integralidade humana, mas não necessariamente um lado bom e o outro lado ruim. O lado sombra, ela faz parte do ser humano e faz parte da transitoriedade de momentos, de apelos que a vida nos faz para o nosso aprendizado. É um mergulho muito íntimo, uma jornada íntima e profunda do ser humano, que nesse momento a gente tem que entrar em contato, e quem mais tem esse despertar dentro de si já tinha antes, ou quem não tinha despertado isso em si e está fazendo agora, é um momento para poder se fortalecer através de se conhecer, né? Fazer essa jornada do autoconhecimento. E aí eu tenho uma pergunta para fazer a vocês nesse momento. Uma pergunta reflexiva. Quem é você sem rótulos? Você me apresentou, falou que eu sou fisioterapeuta, eu sou palestrante, que eu tenho uma clínica aqui. Você falou Nogma, secretária de educação, mas quem é você sem ser, por exemplo, no meu caso, sem ser palestrante, sem ser fisioterapeuta, sem ser filha de Ângelo José, sem ser irmão, eu não sou mãe, mas sem ser mãe. Quem é você puro e na essência? Você conseguiria se apresentar dessa forma? Porque a gente, sem se pertencer a algo ou a alguém, ser apenas o seu eu puro, é difícil, porque às vezes a gente fala, eu sou Janaína, eu tenho uma clínica, eu faço palestras, mas não falo do meu eu. É a gente se despir, justamente, né, do que a gente, dos rótulos, né, e se ver na essência. Não é comum. É difícil. Não é comum e não é fácil. E assim, eu penso, né, eu nunca tinha pensado nisso, mas eu penso que de agora em diante a gente pode fazer esse exercício constantemente, se não diário, né? Quem sou eu sem esses rótulos? Sem pertencer a algo ou a alguém, né? Você na sua essência, porque há verdades que vêm da gente e não vêm do outro. Então, se eu estou nesse processo de autoconhecimento, quanto mais eu exerço isso, mais isso vai ficando fluido e natural. Porque tem verdades que não são nos oferecidas pelos outros, vêm de nós mesmos. E a gente experimentar o desconforto da nudez existencial. E assim, muitos desses rótulos, eu acredito que são como pesos, né? São como pesos, e a gente continua carregando esses pesos, e a gente, hora nenhuma, a gente para, a gente age tão mecanicamente no nosso dia a dia, o nosso cotidiano é tão estressante às vezes, né? O tempo é tão curto, 24 horas não dá para nada, que a gente começa a se sobrecarregar mesmo desses rótulos. E vai chegar uma hora que a gente vai precisar. E eu penso que agora, especialmente nesse período, a gente está tendo essa oportunidade, né, de a gente repensar os nossos rótulos,
né? A gente se despir de nós mesmos e do que os outros nos colocaram, né? E dizer assim, onde eu estou ali no meio daquilo tudo? Quem sou eu? Qual é a minha essência? E a gente está tendo essa oportunidade, né, agora com a pandemia, de fazer várias reflexões, a gente ter cuidado, muito cuidado com as redes sociais, não é? A gente é muito bom, sim, a gente está aqui usando uma ferramenta excelente, né, para dialogar, para levar conhecimento, para fazer essa troca de conhecimento. Mas a gente precisa ter muito, muito cuidado com o uso excessivo. Os excessos. Os excessos de tudo. Todo excesso é prejudicial, a gente sabe. Mas assim, eu tenho visto e sentido, Jana, que especialmente nesse período, é muito, como é que eu posso dizer? É muito tempo gasto. A gente precisa medir esse tempo que a gente está gastando, né, com as redes sociais. Porque nem sempre nos traz o que é bom, nem sempre traz leveza. Mas muitas mensagens, muitos programas, excesso de informação. A gente traz e a gente começa a colocar esses rótulos aqui nas nossas costas e daqui a pouco a gente não vai suportar. Não está aguentando mais. Não é isso? E o porquê é importante a gente refletir sobre tudo isso? Porque nós somos aquilo que nós acalentamos no nosso íntimo. Eu não sou só fisioterapeuta, eu não sou só palestrante, eu sou aquilo que, quando essas câmeras todas se desligarem aqui, que for para casa, eu vou ser somente a Jana. É um momento em que a Jana aqui, a Janaína Alcântara, palestrante, a Janaína Alcântara, fisioterapeuta, está tendo que conhecer e respeitar os limites de apenas Janaína, né? Porque está tudo muito pesado. A gente sabe que tudo vai passar, mas enquanto não passa, está difícil. Um dia após o outro, um excesso de informação. Então, eu preciso realmente saber o que está acontecendo aqui no íntimo, e a gente é aquilo que a gente acalenta no nosso íntimo. E aí, eu faço um gancho que, assim, nós somos herdeiros da nossa própria história. Nós somos herdeiros das nossas experiências vivenciadas na nossa jornada de vida. E nós somos herdeiros das marcas positivas e negativas que nós deixamos em nós e no outro. E aí, você fez até uma publicação hoje na sua rede social falando de semeadura. Quando eu falo que nós somos herdeiros da nossa própria história, eu lembro de um velho ditado que é: nós colhemos aquilo que plantamos. Sim. Foi justamente sobre o card que você falou. Isso. Da semeadura. Então, o que você tem plantado? Principalmente nesse período de pandemia, qual a marca positiva ou negativa que você está deixando? Nas pessoas que estão convivendo com você está sendo uma pessoa chata, estressante, agoniada e desestruturando a harmonia da casa, no trabalho, entendeu? Eu estou contribuindo com as ações que o meu município, que tem propagado, né, de higiene, de usar máscara, de álcool gel, entrar no estabelecimento com máscara. Eu estou colaborando com esse momento ou eu não estou colaborando? Então, qual marca eu estou deixando? Para quando tudo isso passar e isso virar parte da sua história, você lembrar: eu deixei marca positiva ou negativa? Fiquei feliz aqui porque a postagem tinha exatamente essa intenção. Trazer as pessoas para essa reflexão. Então, satisfeita aqui porque eu alcancei, que bom. E assim, Jana, eu fico preocupada também porque nossos profissionais da educação, e quando eu digo profissionais da educação, né, eu não me limito só a gestor, né, ou só a professora. Eu sei da falta que a escola está fazendo na vida dessas pessoas. E eu me preocupo. Eu sei a falta que a escola está fazendo na vida dos nossos alunos, né? Eu não tenho o direito de dizer que nós estamos no mesmo barco, porque nós não estamos. Nós estamos na mesma tempestade. Isso. Né? Mas nós não estamos no mesmo barco. Tem pessoas que estão no iate, outras estão no cruzeiro.
né? Tem gente que está só numa canoazinha e furada às vezes, Furada. está ali tirando água, sabe? E assim, eu paro para pensar o que é que eu estou fazendo para amenizar o sofrimento desse outro, que não está no mesmo barco que eu, mas que está na mesma tempestade que eu estou, né? Que é esse momento de pandemia. E a gente não pode se desesperar, a gente não pode se submeter também à inércia, Sim. né? A gente precisa agir com cautela, com responsabilidade, principalmente no que tange à educação. A gente precisa movimentar a rede, eu preciso alcançar meu aluno, eu preciso ouvir o meu professor, que está lá do outro lado, que eu também não sei como é que ele está dentro de casa, mas eu preciso alcançar, eu preciso ser o acolhimento dele, ainda que de longe. Então, tudo isso mexe muito com a gente, mas também faz com que a gente reflita, né? A gente não tem braços para tudo isso, mas a gente pode usar a nossa criatividade, a nossa imaginação e tentar, né, de alguma forma, alcançar essas pessoas e unir forças, né? Não é com sentimento de pena que a gente resolve nada, né? É com a ação, né? Com coragem. Que falando nisso, como é que eu vou criar uma ação com amor, com coragem? É isso. Então a gente precisa dessa coragem, que é a ação com amor, para a gente vencer esse período, né? E alcançar, amenizar o sofrimento daqueles que estão na mesma tempestade, mas em barcos diferentes. E aí, quando você fala isso, eu ia falar isso um pouquinho mais lá na frente, mas já vou antecipar, que é um momento, além da gente fazer essa introspecção do autoconhecimento, da gente ver que nós somos herdeiros da nossa própria história, que nós somos aquilo que acalentamos no nosso íntimo, é um momento da gente exercer, colocar em prática a caridade. Mas não é a caridade só de dar algo material, mas principalmente da gente exercer a caridade moral. A caridade moral é que muitas vezes eu posso ser um consolo para alguém. Eu tenho uma tia que eu usei esse exemplo, ela está sozinha em casa, em Serrinha. Eu ligo para ela, tiro ela da solidão dela durante 10, 15 minutos. Eu ligo para um amigo, você tem um professor do lado de lá, eu vou levar um mimo para ele à distância, eu vou ligar, vou entrar em contato. Se fazer presente mesmo estando distante. Então, assim, é hora da gente exercer a caridade de material, sim, porque tem pessoas, como você falou, que estão no barco furado e está lá atirando, mas também de exercer, principalmente porque tem pessoas que não têm condições de contribuir materialmente, mas têm condições de ser alguém naquele momento, de ter uma caridade moral no momento que é tão importante, né? E aí a gente precisa ver que esse professor que está do lado de lá, longe, o aluno, quando eu digo professor também todos da educação, né? A gente tem que observar que existe uma história de vida ali por trás. Entendeu? Ninguém é o que é hoje sem retroceder no passado e ver a sua história. E nós temos que, primeiro, ter respeito pela nossa história de vida e respeito pela história de vida do outro, com suas marcas positivas e negativas que todos nós trazemos, né? É o momento da gente olhar e ver que tem um ser humano ali, que tem uma história de vida, que tem uma bagagem que precisa ser respeitada nesse momento. E aí, entra, quando eu já falei, né, da gente exercer o estado de presença, do plantio, da plantio e da colheita, que nós somos herdeiros de nós mesmos, que nós somos aquilo que acalentamos no nosso íntimo, da gente nesse momento exercer a parte da caridade moral, principalmente, a gente fala que a saúde emocional é o reflexo de tudo que eu construí na minha vida até chegar até aqui, em mim. De todas as marcas que eu passei na minha vida, positivas e negativas. É na minha história de vida que eu encontro todos os meus tesouros e todas as minhas dores.
né? E a do outro também. Por isso que tem que ter o acolhimento, por isso que tem que ter o respeito. E o primeiro passo para a gente melhorar essa saúde emocional é fazer isso que nós estamos fazendo aqui. Sair do analfabetismo emocional. É falar sobre... O primeiro passo é falar sobre as nossas emoções. Até porque, como eu falei no início, a nossa vulnerabilidade, a gente está em contato com ela todos os dias e ela está sendo exposta para as outras pessoas que antes eu conseguia guardar para mim. Hoje, nesse turbilhão que a gente está, muitas vezes está exposta. Então, a gente precisa sair do analfabetismo, porque quanto mais consciência emocional eu tenho, mais eu impacto na minha vida, mais eu impacto na vida do outro, mais eu consigo exercer um processo de mudança. E quando eu falei do lado do luz e do lado sombra, daquilo que eu preciso mudar, sendo a sombra transitoriedade, se você observar, nós estamos sempre num processo de vir a ser. Eu estou sempre a vir a ser uma pessoa melhor, vir a ser uma profissional melhor, vir a ser uma filha melhor. Me graduei, estou me especializando, estou fazendo mestrado, estou fazendo doutorado. Eu estou sempre vindo a ser algo. E esse processo que eu falei de autoconhecimento, de sair do analfabetismo emocional, ele é eterno. Ele não é momentâneo. Tem momentos que a vida nos exige um pouco mais, como nós estamos, né, nesse período tão único, né? Mas, e esse processo de vir a ser, ele precisa de um norte, ele precisa de um rumo, senão eu vou saindo, que é normal sair um pouco do trilho, mas eu preciso voltar, eu preciso reconhecer. Então, a gente precisa mergulhar nesse momento, respeitar a história de vida, e o primeiro passo é falar sobre, para eu saber o que me move, o que faz eu escolher algo ou não escolher algo, porque isso me tira do sério e isso daqui não me tira do sério. É sair desse analfabetismo emocional, é o primeiro passo, para aumentar a nossa consciência emocional. Até porque o ser humano é uma incógnita a ser resolvida por ele mesmo. Pode encontrar ajuda profissional, ajuda de amigos, ajuda de companheiros, mas a dor é única. As alegrias também é única. A gente compartilha, mas ninguém sente pela gente. Verdade. E assim, importante, nesse momento também, a gente praticar empatia, não é? Você falando aí, se todo mundo tivesse essa consciência, né, de se colocar no lugar do outro, eu me coloco no meu lugar, eu preciso me colocar até no meu lugar, porque às vezes a gente não faz isso. Sim. A gente acha que aguenta tudo e vai e enfrenta trancos e barrancos, né? Então, às vezes falta empatia com nós mesmos. Às vezes nós somos condescendentes com o outro, mas muito carrasco com nós, porque a gente uma autocobrança grande. Então, assim, a gente precisa também aproveitar esse período e fazer essa reflexão. O que eu falei com você é um momento de Janaína Alcântara, palestrante fisioterapeuta, perceber o limite da apenas Janaína. É uma empatia comigo mesmo. E da caridade moral, a empatia com o outro. Eu me colocar no lugar do outro. E assim, importante também, Jana, a gente... Assim, o papel que o Estado está fazendo, que os governantes estão fazendo, né, de assim, nos informar, nos chamar a atenção para o ficar em casa, né? Ficar em casa não é fácil, nem todo mundo pode, é preocupante porque quem não pode, e a gente sabe que tem os serviços essenciais, mas eu não estou falando do quem não pode só pelos serviços essenciais. É porque não pode, não tem condição se ficar em casa, sem trabalhar, sem produzir, também vai morrer. E aí a gente passa a se preocupar com a economia, não é? Sim. E a gente sabe, os governantes estão tomando as medidas, né, as 3 esferas, mas a gente precisa também desenvolver e praticar a empatia nesse momento. Aí você falou da caridade, e eu vou voltar agora para a caridade material. Material. Né? A gente precisa também
Isso, eu sei que nos brasileiros, a gente tem acompanhado, acho que no mundo inteiro, mas a gente trata do brasileiro que a gente está aqui, né? O brasileiro tem despertado, né, para esse lado, né, de ajudar. E assim, a gente precisa de fato, nesse momento, porque tem muita gente que está passando necessidade. Tem muita gente que não está no meu barco, não está no seu barco. Tem muita gente que não tem nenhum bote, não tem um colete salva-vidas. Tem gente que está nadando. Está Sim. nadando, sem saber nadar, batendo os braços e as pernas. E o que é que nós estamos fazendo? Né? Então eu quero convidar todos para fazer essa reflexão. Vamos dar as mãos. Vamos ajudar. Eu não tenho dinheiro, eu tenho uma palavra. Ah, mas eu não tenho conta no supermercado para comprar uma cesta básica. Você tem um amigo que tem? Alguém da sua família tem? Você já se mobilizou para saber se alguém pode ajudar? Então a gente precisa de iniciativa. A gente precisa se mobilizar. Não existe agora inércia em todos os sentidos. Na educação, na saúde, na economia, a gente precisa se mobilizar. A gente precisa se colocar no lugar do outro, né, nesse momento. Então, assim, aí eu quero convocá-los para refletir sobre a caridade material também. Os dois, né? Isso. Andar casado. Nesse cenário que você falou, lá em casa, com Vilma Cristina, que é minha parceira, eu liguei para Vilma, o que eu posso fazer em relação ao meu trabalho? Aí foi que a gente entrou em contato, falou, eu faço esse trabalho, é um momento onde a saúde emocional precisa ser falada, vamos colocar o nosso trabalho à disposição dos locais que nós já passamos, entendeu? Porque é uma forma da gente fazer a empatia, de fazer a caridade nesse momento moral, levar a palavra, como também tem a minha parte junto com a minha família, que a gente também faz essa outra parte da caridade. Mas porque de lá de casa a gente fala que não tem um ditado que a mão direita faz, a esquerda não faz. A gente precisa mostrar nesse momento para incentivar outras pessoas. Mas a gente precisa deixar, eu gosto mais de deixar guardado, mas essa outra parte eu coloquei o meu trabalho à disposição para poder a gente alcançar mais pessoas, porque é um momento que a gente ouve uma palavra boa que pode me acalmar, me levar a uma reflexão. A palavra, ela sempre muda a vida da gente, através de um livro, através de uma aula, através de uma palestra. Então, foi um momento. E aí, eu já fiz outras lives e eu não acredito em fórmulas, né? Porque às vezes a pessoa fala assim, palestra ou live de saúde emocional em tempos de pandemia. Parece que a gente vai vir aqui trazer uma receita de bolo do que deve e do que não deve fazer. Mas eu acredito que existem boas práticas e boas condutas que a gente pode adotar no nosso dia, que pode nos aliviar no momento de ansiedade, que pode nos trazer bem-estar e conforto para a gente vencer um dia de cada vez. Eu tenho contado, eu penso pessoal, para mim cada dia que passa não é um dia mais, é um dia menos da pandemia. Eu não sei quantos dias serão, mas eu tenho contado, ai meu Deus, venci mais um dia com saúde, um dia menos. Verdade. Então, pensando nessas boas condutas, nessas boas práticas que nós podemos adotar na nossa vida, eu separei 5 aqui para estar passando para as pessoas, porque é interessante também falar assim, o que eu posso estar aplicando, o que eu posso fazer. Então, a primeira boa prática que eu trouxe, possa ser que funcione para uns e não funcione para outros, e tá tudo bem. Tá tudo bem não estar bem, como eu falei com vocês, e também não é receita de bolo, são apenas boas práticas. Como eu falei, do nosso estado de presença, que é um momento fundamental da gente viver um dia de cada vez. E eu tenho tido muitas queixas lá na clínica de ansiedade, de pessoas tendo crise e falta de ar, e já fica preocupada, ai meu Deus, falta de ar é um sintoma do Covid, mas muitas vezes são pessoas que estão tendo pânico, estão tendo ansiedade.
somatizam, né? Isso, somatizam, e isso é só um parêntese. Nesse período de pandemia, aumentou 22% o consumo de medicamentos que nós chamamos de tarja preta. Então, em praticamente 3 meses, um Dado pouquinho mais, estatístico 22% é muito grande. Não estou falando de calmantes naturais. Sim. Eu estou falando de medicamentos controlados. Aumentou 22%. Então, como é importante a gente estar falando disso. Então, assim, uma boa prática que pode ajudar, não nos casos mais graves, mas eu digo porque, não é porque eu falo de saúde emocional que eu também não tenho os meus anseios, os meus choros, as minhas angústias, entendeu? Às vezes dá falta de ar. E o que eu tenho feito? Primeira boa prática, para a gente exercer o nosso estado de presença, parece óbvio, mas a gente não respira no passado e nem respira no futuro, a gente só respira no presente. A gente tirar 5 minutinhos do nosso dia e fazer uma respiração consciente. Não essa respiração automática que nós temos, né? Mas 5 minutos eu parar e perceber a minha respiração. Ah, Janaína, mas quando eu paro, começa a vir um turbilhão de pensamentos. Tudo bem, deixa esse turbilhão vir, deixa esse turbilhão passar, ou então conta. Enche o máximo o pulmão e solta o máximo, consciente. Se você quiser fazer sentado, deitado, de manhã, de tarde, de noite, na hora de dormir, mais de uma vez no dia, não importa. É no momento que você e na posição que você achar mais confortável. Mas traga a sua respiração para o consciente. Enche o máximo e esvazia o máximo. Você poderia fazer uma demonstração aí, eu acredito que todos vão, né? Pra gente aprender, é diferente, né? Uhum. E assim, eu sei, já ouvi falar, nunca fiz um exercício de respiração, mas eu sei que é super válido, né? Minhas filhas fazem. Eu ainda não, eu acho que eu não tive foi tempo, sabe, Jana? Mas assim, eu vou querer também, eu acho que todos gostariam de ver, pra gente aprender, né? Existem várias técnicas de respiração. Eu estou trazendo aqui a mais simples, que é somente encher o máximo o pulmão e esvaziar o máximo. Se você quiser botar a mão no tórax e a mão no abdômen para você sentir a expansão do seu abdômen, da caixa torácica. Quem quiser fechar o olho, botar uma musiquinha de fundo, entendeu? Tirar esse momento para ter consciência da sua respiração. Fecha o olho e ó, enche o máximo e solta todo o ar. Inspira, solta. Além de acalmar, porque você está oxigenando mais, você está trabalhando a sua musculatura respiratória, que é importante nesse período, já que acomete o sistema respiratório. E se a pessoa já faz esse movimento tranquilo de encher o máximo e soltar o máximo, ela pode fazer uma respiração com tempos. Eu vou te dar aqui, vou fazer um bem prático. A gente vai fazer a respiração em 4 tempos. 4, 4, 4, 4. A gente vai puxar o ar, inspirar em 4, prender o ar com o pulmão cheio por 4 segundos, soltar o ar contando até 4 e prender com o pulmão vazio também contando até 4. Tudo 4. Inspira, conta 4, prende com o pulmão cheio contando até 4, solta o ar contando até 4 e com o pulmão vazio prende. Quer ver? Inspira, 1, 2, 3, 4. Prende. 4 segundos. 1, 2, 3, 4. Solta. 1, 2, 3, 4. Prende com o pulmão vazio. 1, 2, 3, 4. Repete o ciclo. Inspira em 4. Prende por 4. Solta contando até 4. E prende com o pulmão vazio. Você mantém a capacidade pulmonar, você traz a sua concentração, você consegue, eu faço de manhã, mas eu tenho feito na hora de dormir, que quando eu deito parece que vem todos os noticiários do dia, todos os WhatsApps que eu recebi, tudo, e aí me dá uma angústia, eu me concentro na minha respiração, me acalma e me ajuda a dormir. Eu vou aproveitar aqui e dar uma dica, que quando você falou aí, dos WhatsApps, das mensagens que você recebe nas redes sociais, eu me vi em você, né? Quando chega a hora de dormir, aí a gente é bombardeado com tudo aquilo durante o dia.
E eu tenho aprendido, e vou dar uma dica aqui a vocês. Nem tudo a gente deve abrir, nem tudo a gente deve assistir. Vamos sermos mais seletivos, pelo menos por enquanto, né? A gente precisa, nesse período, selecionar o que a gente vê, o que a gente ouve, né? Noticiário. Eu já não são todos os noticiários que eu assisto. Eu tenho feito o seguinte, para me manter informada também, né? Eu não assisto mais de manhã, de tarde, de noite, todos os horários. De manhã não assisto noticiário. Meio-dia, olho alguma coisa no WhatsApp e eu só vou me atualizar à noite, que eu já estou em casa, já fiz meu trabalho que eu tinha que fazer. É meu, eu me senti melhor assim, porque de manhã, quando eu abria, que já vi o jornal, eu já saía de casa tensa, eu já passava o resto do dia numa tensão inicial. Então eu mudei o horário de eu consumir a informação. Boa técnica. E assim, em relação ao WhatsApp, gente, não é tão necessário, né? E assim, não sei vocês, mas assim, na minha lista, eu observei algumas pessoas que só me mandava terror. Eu não sei se era como a pessoa se sentia e começava a espalhar isso, né? E aí eu comecei a selecionar, essa não, essa eu abro, essa não, essa também não, entendeu? Pra gente também não se carregar dessas coisas, sem contar as fake news, né? Que a gente está num período que é um horror. Fake news de política, fake news de Covid-19, é fake news de tudo quanto é lado. Então a gente precisa filtrar, né? Eu coloquei pra gente não adoecer. Eu coloquei isso, que eu fiz a primeira boa prática, que foi a respiração. A segunda foi a gente praticar a arte do bom pensar, do bom pensamento. Né? Precisamos ter harmonia entre os nossos. Todos nós temos conflitos. Conflitos internos, conflitos externos. E muitos de nossos conflitos é um choque de entendimento e de comportamento do que a gente quer e do que a gente é. Do que eu quero ser como pessoa e do que eu sou hoje ainda. Do que eu quero ser como profissional e do que eu sou. Então a gente precisa ter uma harmonia entre a ação e o pensamento. E um equilíbrio. E então a gente praticar a arte do bom pensar. Toda vez que vier um mau pensamento que nos aflige, vamos lembrar de coisas boas, de coisas positivas. E isso traz um gancho já para a terceira boa prática, que é, eu falei que nós deixamos marcas positivas e perguntei qual a marca positiva, que marca você está deixando nesse período de pandemia. Então, é um momento que eu falei da gente deixar marcas positivas através da caridade moral, que eu falei com você, que entra justamente nos grupos de WhatsApp, num ambiente de trabalho, onde eu tenho que exercer, quebrar essa energia que está vigorando de negatividade, de pessimismo, não fugindo da realidade. A gente sabe sim da realidade, mas quando eu digo no grupo de WhatsApp, eu até escrevi aqui para não esquecer. Semear o amor no lugar da raiva. A pessoa está lá estressada, mandando um bocado de coisa. Mande uma mensagem boa, quebra essa corrente. 5 minutos. E aí, se está alimentando ódio, leve o perdão. Isso, se está perfeito. Use o grupo de WhatsApp para inspirar boas práticas. Verdade. E aí, a quarta boa prática para a gente faça uma visualização mental daquilo que você quer muito e não pode nesse momento. Um jantar com a casa cheia, uma ceia de Natal, a sua empresa bombando. O que você não pode fazer hoje? Feche os olhos, imagine a cena da sua casa com netos, com filhos, com sobrinhos. E alimentado desse desejo futuro, deposite toda a sua energia de amor, toda a sua energia de esperança, de realização, porque aí você vai se nutrir de renovar a sua esperança, ter coragem, porque lá na frente eu quero muito fazer esse jantar com a minha família toda, então eu vou tomar todos os cuidados possíveis para eu realizar aquilo lá na frente. Faça uma visualização mental e deposite toda a sua energia de amor e exerça a inteligência afetiva, né? A gente está longe, mas a gente pode estar perto, mesmo estando longe, sorrindo atrás das máscaras. Verdade. Leia bons livros, ouça música que você goste, borde
Você gosta de bordar? Costure, faça tricô, crochê, né? Então, assim, a gente tem inúmeras coisas que podem nos fazer bem, podem alimentar a nossa alma nesse momento tão difícil. Leituras, eu amo ler. Então, assim, eu leio muito. Eu vou deixar até aqui uma sugestão para que vocês leiam, se quiserem, puderem, e se gostarem de ler também, porque eu vou falar da Bíblia. Eu tenho algumas sugestões aqui de leituras bíblicas e ela trata exclusivamente desse momento. Ocupar o pensamento, ocupar sua mente com o que é bom, controlar suas emoções, né? Então, nós temos o livro de Filipenses, né, o versículo 4:8, que é muito bom, Gálatas 5:22, Efésios 4:2, o livro de Tiago é excelente, ele todinho. Eu sou apaixonada pelo irmão Tiago. Eu amo ler Tiago. E o livro de Provérbios também, gente. Tem muita coisa boa que a gente pode aproveitar para esse momento e alimentar a nossa alma. E aí, para finalizar, como você falou, eu vou deixar uma mensagem de Santo Agostinho. A esperança tem duas filhas lindas, a indignação e a coragem. A indignação nos ensina a não aceitar as coisas como estão, a coragem a mudá-las. Então, que a gente não perca a indignação do que está acontecendo, a gente perca a indignação com a dor do outro, para a gente ter coragem para poder mudar o que precisa ser mudado. E aproveitar o momento para exercer 3 habilidades. Intrapessoal, que é o autoconhecimento que eu falei, interpessoal, relacionamento com a inteligência afetiva, e a transpessoal, que é a espiritualidade. E lembremos todos os dias, vai passar, Como Jana disse, cada dia é um dia menos dessa pandemia. Leiam os livros e acredite, vai passar. E logo, logo nós estaremos de volta, juntos e abraçados, para darmos conta do nosso recado no trabalho, na vizinhança, na família e onde quer que estejamos. Vai passar. Beijo no coração. Tchau, gente. Obrigada.